Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, para conversar com vocês, ampliar um pouquinho mais aquela nossa conversa de ontem, né? Continuar, contando um pouquinho do histórico da minha vida para que vocês me conheçam um pouco mais e que nós possamos ter uma afinidade, né? Porque logo mais eu pretendo colocar aqui outros conteúdos, outras pautas, outras iniciativas que eu estou tendo aqui alguns pensamentos, né, para colocar no canal. Então eu tenho vários projetos aí em mente para trabalhar aqui no canal e já agradeço, né, porque eu estou me surpreendendo muito com esse canal. Era um desejo que eu tinha há muito tempo. Eu sempre sigo muitas influenciadoras, inclusive aqui do Sul, né, de Santa Catarina. Eu sou seguidora de muita gente e eu acompanho, eu gosto de maratonar os canais e lá nos primeiros vídeos e ficar ali maratonando, vendo como que foi o início, né? E para que eu possa entender, né, interagir, conhecer, me familiarizar melhor com esse canal. Eu faço isso e é por isso que eu estou com essa ideia de fazer isso aqui também, nesse canal. Eu posso dizer que é um sonho que eu estou realizando, é algo que eu gosto muito, né? Que eu gosto muito de fazer, interagir com as pessoas, conversar, conhecer muitas coisas, viver a vida, né, pessoal? É algo que eu gosto muito de fazer. Então, ontem eu coloquei um vídeo falando um pouco, né, sobre o início, assim, do histórico da minha vida, né? Como tudo começou. Hoje eu vou dar continuidade, mas eu vou voltar um pouquinho atrás em alguns detalhezinhos para que eu possa continuar. E aí hoje eu já vou avançar um pouquinho mais contando a parte da minha adolescência, né, outros locais que eu passei, né, pelo Brasil aí. E vou dividir isso aqui com vocês agora. Vamos lá. Retornando um pouquinho lá sobre a história da minha infância, da minha família, onde nós estávamos ali, né? Eu era bem pequena e nós morávamos ali no interior do Pará, na cidade de Tucuruí, e numa casa bem pobrezinha. No início, assim, eu recordo, né, que a gente dormia de rede, né? Era tudo muito humilde, tudo muito simples, mas a gente estava ali em família e era algo muito bom. A infância foi algo muito bom, muito maravilhoso. E aí, pessoal, uma das minhas grandes recordações que tem impacto muito grande hoje na minha vida é que eu, pequenininha, quando eu ia para a escola, eu trazia da escola, que antigamente era giz, não era aqui no Sul a gente chama de canetão, né? Aqueles pincel de quadro branco. Então, naquela época era giz, né? E aquele quadro verde, que chama de quadro negro. E eu trazia os toquinhos de giz para casa. Eu juntava ali pelo chão, né? Pela redondeza ali da escola. E eu juntava aqueles toquinhos de giz e levava para casa. E o que eu fazia, pessoal? Hoje, quando eu não lembro de tanta coisa da minha infância, mas isso é muito nítido. Eu tinha umas cadeiras velhas de balanço no quintal de casa, né? E aí eu ia brincar no quintal e eu pegava aquelas cadeiras e colocava assim como se fosse uma sala de aula. E eu pegava um pedaço de madeira, que era a régua, e aí eu pegava os toquinhos de giz e colocava famílias silábicas na cerca de madeira da casa. E aí, pessoal,
eu ficava ensinando as cadeiras, né? A família silábica, alfabetizando ali as cadeiras. B com A, né? Claro que as cadeiras não respondiam, mas eu mesmo respondia B com A, Bá. E eu ainda na brincadeira, eu lembro que eu simulava assim, conversando com as cadeiras como se fossem alunos mesmo, né? Incentivando eles a aprender. E aí o meu pai, vendo aquilo, né? Ele comprou um quadrinho para mim, um quadrinho desses verdes, e aí eu evoluí, eu comecei a dar aula não mais pelo cercado, né? Mas aí eu já tinha um quadro para colocar os conteúdos ali para ensinar. Isso é algo assim que me marca muito na minha infância, né? E aí depois disso, que aconteceu toda a situação, nós morávamos em uma casa. Depois o meu pai, com o dinheiro da Telecena, comprou uma casa ali próximo também, mas numa outra rua. E aí teve toda aquela reviravolta que eu contei para vocês no vídeo anterior. E com tudo que aconteceu, a minha família foi embora para uma outra cidade chamada Jacundá. E ali em Jacundá, nós passamos um mês. E aí foi só um período que o meu irmão estava estudando. E essa pessoa que confiou ao meu pai para gerenciar a empresa, né, no ramo de sorveteria, ele pediu para que o meu pai seguisse para uma outra cidade também do estado do Pará, chamada Abaetetuba. E aí foi só o tempo, né, de chegar às férias e o meu pai organizou tudo e nós fomos de mudança, uma carretona, um caminhão imenso, nos levou da cidade de Jacundá para a cidade de Abaetetuba, né? E aí, nesse período também, a gente tinha recebido visita da minha prima, que mora em Marabá, visita de uma grande amiga minha e do irmão dela, que na época era namorado da minha irmã. E aí o meu pai convidou eles para que eles seguissem com a gente, né, a minha amiga e o irmão dela, até a cidade de Abaetetuba. E depois ele pagava passagem para eles voltarem de ônibus. E assim foi feito. E nós fomos, né? Foi mais uma cidade que eu tive o prazer de conhecer, Abaetetuba. Uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora. É algo assim muito bom. Povo humilde. E moramos ali 6 meses naquela cidade. E naquela cidade nós fizemos amizades, nós conhecemos coisas novas, pessoas novas, muita coisa assim diferente. Até os turnos, os horários de estudo era diferente ali. E foi uma experiência muito boa que nós tivemos. Conhecemos pessoas assim de histórias que a gente tinha escutado falar lá na cidade de Tucuruí, por jornal, e essas pessoas trabalharam conosco na sorveteria. E aí, nesse período também, novamente, esse homem, né, que confiou ao meu pai a gerência desse trabalho, ele chamou meu pai e pediu que o meu pai fosse para outro lugar, né? Este outro lugar foi outro estado, na verdade. Ele quis que o meu pai fosse para Macapá, que é a capital do estado do Amapá. E ali, em Macapá, o meu pai iria gerenciar a sorveteria com uma outra pessoa, né, um pastor. E aí o meu pai aceitou. Meu pai aceitou esse desafio e ele foi na frente para a cidade de Macapá, no estado do Amapá, enquanto a minha mãe ficava em Abaetetuba, organizando tudo ali, nos organizando, esperando chegar o período das férias, final de ano, para que a gente pudesse também seguir viagem. E assim aconteceu.
Assim, nós nos despedimos, eu e os meus irmãos, nós já estávamos nos acostumando com a cidade, nós gostamos muito dali, uma cidade muito acolhedora, mas sim, são coisas da vida, né? São experiências que a gente passa e que vai fazer parte da história da nossa vida. Foi um período curto ali, mas que fez uma diferença na minha vida, a vivência que eu tive ali. Hoje, aos meus 43 anos de idade, eu nunca esqueço. E claro que se eu pudesse voltar atrás e tivesse uma escolha, talvez essa não seria a minha escolha, né? Mas como eu vivi, eu sou grata a Deus por ter vivido isso. Se não fosse dessa maneira, eu não conheceria essa cidade. E com certeza ali, tanto as pessoas que conviveram conosco ali na Redondeza, puderam levar, que eu tenho certeza que algumas pessoas até hoje lembram da nossa família e foram influenciadas, foram mudadas, né? Porque a minha mãe, ela era uma pessoa, uma serva de Deus, uma mulher muito temente a Deus, e por onde ela passava, apenas com a vivência dela, ela influenciava as pessoas. E ali na cidade de Abaetetuba, teve assim famílias, pessoas que foram impactadas com a vivência da minha mãe e que tiveram a oportunidade de conhecer esse Deus, de buscar um pouquinho a mais. E depois, quando nós já estávamos em outro local, nós recebemos cartas e fotos e histórias daquilo que as pessoas tinham sido impactadas apenas com a vivência da minha mãe, com o dia a dia dela, uma mulher muito, muito simples, né? Mas isso aí são as experiências que Deus nos proporcionou. E para que esse vídeo não fique muito longo, nem muito cansativo, eu vou deixar ele por aqui. Esse aqui é o segundo vídeo da continuação do histórico da minha vida, que eu estou compartilhando com vocês. E se você gostou dessa história, se você conhece algo de tudo que eu falei aqui, a cidade de Abaetetuba, você pode confirmar, você pode até falar como que está hoje, né? Faz tantos anos da minha vida que eu não vou naquele lugar. Se agora, por exemplo, está acontecendo, né, em Belém do Pará, a COP30, é um assunto mundial, né, que tem lideranças de vários locais do mundo participando, e aí eu estou fazendo, né, relembrando um pouquinho da minha história ali no estado do Pará, e já conto com a colaboração de vocês para dar um like, para ajudar o meu canal a crescer. Você puder compartilhar com alguém, se você puder comentar algo, né, para que a gente possa ter uma interação. E já quero agradecer só pelo fato de você ter vindo aqui, ter olhado, né, o canal, ter visto aí, conhecido um pouquinho da minha história. Fico muito feliz. E estou muito feliz porque nos vídeos mais curtos que eu tenho postado, tem tido uma audiência muito grande. Inclusive, eu fui olhar os históricos e eu fiquei assim maravilhada. Em questão de minutos assim que eu postei, já tem mais de 1000 visualizações. E eu estou muito feliz, estou radiante com isso. Agradeço a todos, peço que continuem aí dando essa força, esse auxílio. Futuramente pretendo trazer assim temas que vai realmente, né, ajudar as pessoas de alguma forma, né? Nesse primeiro momento eu senti esse desejo, né, de compartilhar um pouco da história da minha vida, para que quando eu contar coisas lá na frente, né, você já saiba um pouquinho da minha história. Fico muito feliz, né?
fui olhar o histórico, vi que tem pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Indonésia que estão aqui curtindo, que estão visualizando os meus vídeos, né, que eu estou fazendo, e fico muito feliz, né, agradeço a todos, vou ficar por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Beijão para todos.